Olá, estamos de volta para a segunda parte da Praça da Alegria. Olá, Luís, como Olá. estás mais uma vez? Ao bocado só te vi assim via plasma, mas vi que estavas bem e de boa saúde. Antes de mais, como é que correu o fim de semana de Páscoa? Foi bem? ótimo, andei a passear o país, descansei e até encontrei amigos novos. Pois, já vi. A Paulinha, do Fluviário Tem de nome. Mora. Olha, eu ainda não visitei o Fluviário de Mora, mas aproveitamos e deixamos aqui essa sugestão. É bonito, não é? Vale a pena. Sobretudo para perceber que alguns destes animais estão a desaparecer a um ritmo alucinante em Portugal. Répteis, anfíbios, para podermos respeitar. Até agora, desde ontem até agora, já preguei não sei quantos sustos a pessoas, porque as pessoas têm um medo de morte destes bichos e é absolutamente desnecessário. Sim, eu mesma assustei-me há pouco, ainda que tínhamos um plasma a dividir-nos, também me assustei, mas agora já vi que ela é inofensiva. Olha, vamos falar de compostagem e vamos, antes de mais, saber como é que se faz, mas que vantagens temos em fazer compostagem em casa? Olha, eu acho que é das coisas mais civilizadas que alguém que procura levar uma vida sustentável hoje em dia pode fazer. Porque consiste em reciclar aquelas matérias-primas que nós normalmente consideramos lixo. As pessoas chamam-lhe mesmo lixo, ou lixo orgânico. E, portanto, deitam fora, eliminam, causando o enchimento das lixeiras, provocando poluição, quando na realidade essas matérias-primas, esses restos orgânicos lá de casa, quer seja do que nós usamos para comer, quer seja da manutenção do jardim, podem ser transformados, olha, imagina, em dinheiro. Porque este material... Olha que bom! Outra forma de fazer dinheiro, não me digas. Mas é fantástico. Eu costumo dizer até quando dou aulas às pessoas que cada vez que deitamos matéria orgânica... Olha, vamos imaginar que há pouco falavas de casca de batatas. Cascar batatas, cebola, fruta... Estive a fazer uma cebola rachada com sal, já foi. Uma maçã, uma laranja, já foi tudo. E algumas batatas. Olha, descasquei mesmo agora. Isto é normal que as pessoas coloquem no seu saco de lixo e depois vão pôr no contentor. Tudo isto, desde que com recurso a algum tipo de caixa, que as pessoas procuram esconder, que não é visualmente tão interessante. Temos, aliás, aqui um compostor que foi gentilmente cedido pela Suldouro, aqui em Vila Nova de Gaia. Tudo isto pode ser colocado numa caixa e, seguindo determinados princípios, que vamos já passar a citar, isto vai dar origem a isto. Depois de atravessar um processo de fermentação, com a ajuda de micro-organismos que já estão presentes, bactérias, fungos, dá-se um processo de composição, de fermentação, com aumento de temperatura. Imagina, dentro daquela caixa atingem-se temperaturas que podem superar os 70 graus. Mas de forma natural? De forma perfeitamente natural. Nós podemos acelerar o processo. Muitas pessoas utilizam este género de matérias-primas e depois o processo é muito lento, pode superar até os 4 meses. Pois vamos à utilização deste... Isto acaba por ser um adubo natural, fertilizante. Posso usá-lo, mas imagina, eu não tenho um quintal em casa, vai-me ser útil na mesma? Vai ser útil porque podemos usá-los em vasos também, como corretivo, sim. Okay. Não se esquecer que a terra que temos nos vasos, os nutrientes que lá estão não são infinitos, portanto nós temos que ir acrescentando e estes adubos ou estes corretivos orgânicos que podemos acrescentar, até mesmo à nossa horta, podemos já fazê-lo, são fundamentais para manter a sanidade e para conseguirmos produzir alimentos de boa qualidade. Portanto, estas matérias-primas, e há regras, e podemos passar a citá-las, convém que não sejam cozinhadas, porque quando nós usamos restos de carne ou de peixe ou material que foi cozinhado, isto pode dar origem a cheiros no processo. Portanto, convém usar matérias-primas que não foram cozinhadas. Citando estes que eu já usei aqui, mas também as folhas lá de casa e inclusive mesmo os ramos de poda. No caso dos ramos, eles podem demorar anos a decompor, convém triturá-los com a ajuda de um triturador, que eu hoje não trouxe, infelizmente pensava que eu tinha lá em casa, mas não tenho, e portanto traremos para outra vez. Estou a lembrar-me de outra coisa que pergunto já se pode usar, borras de café. Ótimo. Sim? É excelente para atrair, por exemplo, minhocas ao composto, que ajudam a acelerar o processo de transformação destas matérias-primas em humus, que, repara, neste momento, se eu colocar isso diretamente na horta, a matéria orgânica não está disponível para as plantas, portanto elas não vão poder alimentar-se diretamente disto. Só depois de atravessarem um processo de compostagem, portanto de composição, é que se transforma numa outra matéria-prima, o composto, e esse sim já com nutrientes disponíveis para as plantas. Mas a vantagem do composto não termina aqui. Então ele funciona também ao nível das raízes como uma espécie de esponja e garante, sobretudo num ano tão seco quanto está a ser este, consegue garantir que a água
água, que a umidade, se mantém ao nível das raízes. E vai mais longe, melhora a estrutura do solo. Repara, muitas pessoas lá em casa, nas suas hortas, têm solos muito soltos, muito arenosos. Portanto, regam, a água desaparece, as plantas têm alguma dificuldade em se desenvolver. Portanto, o composto consegue ajudar a fixar a água, mas consegue também ajudar a fixar vida útil, como as minhocas e outros seres vivos que são fundamentais para manter o arejamento do solo. Vamos ao utensílio propriamente dito que é necessário para fazer compostagem. Olha, claro. Pergunto já uma coisa. Ele tem necessariamente ter este tamanho assim tão grande? Porque isto vai ocupar algum espaço lá em casa. Sim. Isso é algo que preocupa também, principalmente as senhoras, sem dúvida. O tamanho do compostor é realmente importante. Quer dizer, ele na realidade não seria necessário. Nós podemos fazer uma pilha, como fazem os agricultores em meio rural. As pessoas gostam de usar este tipo de caixas para esconder, porque visualmente não é interessante ter à vista uma pilha de material em decomposição. E, portanto, o tamanho importa porque se fosse muito mais alto do que isto, provavelmente o material que fica por baixo, fruto da compactação, demoraria muito tempo a decompor. Portanto, este tamanho está ótimo em termos de altura. Se fosse, no entanto, muito mais baixo, o problema é que ele não consegue manter uma temperatura elevada durante muito tempo e, portanto, o processo também seria relativamente lento. Esta caixa é relativamente simples, olha. Neste caso, ela tem um Já é fundo muito leve, porque é um material... Muito leve, sim, para qualquer pessoa. É um plástico e muitos destes materiais são reciclados. Exato. Esta tem um fundo, muitas destas caixas não têm, mas como vês é perfurado. É fundamental no processo, ao longo do processo de composição, que os lixiviados líquidos penetrem no solo. Portanto, logo à partida uma condição. Esta caixa deve estar em contacto com o solo, nunca sob uma superfície de cimento. Portanto, fazer numa varanda ou numa zona da horta com cimento não se pode fazer. Os lixiviados devem desaparecer. Porquê? Porque senão trariam cheiro. Cheiros, não é? Até porque a umidade e alguns líquidos de alguma matéria orgânica que aqui colocamos vão largar umidade e água, não é? Exatamente. Depois temos a caixa em si, que tem uma visita à frente, com esta tampa. Porquê é que temos esta tampa e esta visita na parte inferior? Porque é suposto que na parte inferior esteja um material mais antigo. Portanto, nós todos os dias vamos acrescentando e o material tem uma idade diferente. Devemos começar por colocar o quê? É indiferente? Olha, a primeira camada pode ser já da nossa matéria orgânica? Podemos colocar já folhas. Por exemplo, portanto, eu posso pôr as cascas, posso pôr os cortes de relva, deixa-me só tapar. Sim. Esta visita já agora é para quando o material está pronto, nós começamos a retirar o composto, quando ele já está pronto, de baixo para cima. Porque supostamente o material mais jovem está em cima, portanto ainda não está pronto. Depois temos aqui uma abertura e que é arejada, tem esta chaminé para que haja entrada e saída de oxigênio. Peço desculpa. Isto aqui é trabalho de equipa, Sónia. Olha, mas realmente eu acho que não está ao contrário. Com licença. Na casa. Estava virado ao contrário, não? Não é assim? Assim. Portanto, convém ir colocando a matéria-prima em camadas sucessivas. Portanto, se temos um conjunto muito grande de folhas, não as colocar todas de uma vez. Podemos colocar uma camada de folhas. Depois, se tivermos cascas, podemos colocar os restos de lá de casa, podemos colocar os cortes da relva, podemos colocar um pouco de tudo. Portanto, não colocar material não cozinhado, restos de carne ou peixe para não atrair cheiros, então, e também alguns visitantes indesejáveis, porque os ratos podem ser visitantes indesejáveis. Se o processo, no entanto, for bem conduzido, eles nunca vão aparecer, está bem? Pronto. E depois há dois truques muito importantes para acelerar este processo. Manter a umidade, neste caso ela tem uma tampa, portanto fechando, não havendo a exposição direta ao solo, a umidade na pilha mantém-se durante mais tempo. E porque as bactérias e os fungos que contribuem para a decomposição destes restos precisam de oxigênio, quanto mais nós conseguimos movimentar esta pilha, mais rápido será o processo de decomposição. Portanto, podemos conseguir aquele resultado final em 4 meses. Se formos mesmo muito eficientes, em 90 dias, podemos transformar aquilo que antes era lixo em dinheiro. Porquê dinheiro? Porque se nós não repusermos nutrientes ao jardim, vamos ter que os ir comprar à loja sob a forma de um adubo. Daí e alguns adubos são caros. Dinheiro, porque vamos poupar na compra sem dúvida, está bem. Do outro material. Olha, e há pouco falavas que isto pode chegar à temperatura de 70 graus, é verdade. Sem aquecimento. É incrível. Fictício. Olha, mas de que forma? É só com a luz do sol?
As pessoas que têm, por exemplo, relva em casa, têm esta experiência. Assim que se acaba de cortar a relva, se fizermos um montezinho, despejando o saco, e se o deixarmos estar ali parado cerca de 1 hora, quando tu vais recolher, se tu puseres a mão no interior da pilha, não consegues. Portanto, o material começa rapidamente a entrar em decomposição e atinge uma temperatura muito elevada. Portanto, a decomposição é um processo natural e acontece sem a nossa intervenção. Nós podemos otimizá-lo, portanto, fazer com que o processo seja ótimo, reduzindo o tempo de decomposição. Lá está, mantendo o nível de umidade, mexendo a pilha, porque é um processo aeróbio, e fazendo com que a pilha seja o mais diversificada possível. Quanto mais diversificada, mais rica depois também vai ser no final, está bem? Isto é muito importante. Depois podemos utilizar, quando é que nós sabemos que está pronto? Já agora, quando tem aquele aspecto de terriço negro e quando está frio, quando pegamos num pouco na mão e quando vamos a cheirar, ela não tem cheiro, cheira a terra, cheira a terriço. Já agora, este composto depois pode ser aplicado quer nas nossas plantas ornamentais, quer até na nossa horta, e é incorporado com a ajuda de ferramentas como um ancinho de mão, como uma pá. Nunca deve ser colocado só meramente à superfície. Portanto, se queremos que funcione, vamos fechar e vamos deixar. Não coloquem aqui, por favor, as embalagens do sumo ou o leite do bebê. Curiosamente, o cartão... Isto não é um ecoponto, é? Não é ecoponto, mas é para compostagem apenas. Cartão, papel não impressos são ótimos para colocar também na compostagem. Cascas de ovos, por exemplo, tudo isso pode ser aquilo colocado. Não ponham um familiar, porque o resultado pode ser um bocado desagradável. As coisas que este Luís se lembra. Olha, vamos voltar aqui à nossa mesa e lembrar então que conseguimos ter este composto através deste processo que se chama de compostagem. Já agora, vamos gastar quanto dinheiro naquele utensílio, Luís? Olha, com jeitinho, as instituições que promovem a compostagem, como a Suldouro, provavelmente vão oferecer um. Ótimo. Fantástico. Portanto, há requisitos, quer a Lipor, quer a Suldouro tem requisitos com os seus municípios que devem ser cumpridos, como tirar um curso de agricultura biológica, aprender sobre compostagem e depois eles são oferecidos. Muito bem. Luís, muito obrigada. José, até logo. José continua ali a tirar as ervas daninhas e a limpar a nossa horta. Fantástico. Funciona na perfeição. Funciona muito bem. Estou muito feliz.